Então, vamos iniciando essa aula de biologia. A aula de hoje ela tem como objetivo trabalhar os ecossistemas e também entrar pelo tema bioma. Essa aula ela faz parte da aula que está relacionado à parte da ecologia, né, dos seres vivos, onde você vai estar relacionando os seres vivos em seus respectivos ambientes, de tal maneira que nós possamos compreender as inter-relações entre o ambiente dos seres vivos e tudo aquilo que ele acaba contribuindo ou influenciando no ambiente. Da mesma forma, a gente vai trabalhar as questões relacionadas do ambiente em relação aos seres vivos. Lembrando sempre que quando a gente trabalha esses sistemas, a gente não pode levar em consideração eles como um sistema isolado. Na verdade, a parte da ecologia, ela correlaciona as informações, né, que nós temos dentro da biologia, principalmente em relação à parte dos seres vivos e os ambientes onde eles estão inseridos. Então, não tem como a gente falar de bioma sem iniciar falando de ecossistema. Então, nós falamos nas aulas anteriores sobre homologia, analogia, na parte do cladograma, filogenia, taxonomia, todas as classificações, tanto filogenética como a taxonômica. E agora a gente vai falar um pouco de como esses seres estão interrelacionados dentro de um ambiente. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando das relações dos seres vivos com o ambiente. Então, a palavra eco significa casa, sistema, a gente fala que é um conjunto de estruturas que tem como objetivo um trabalho em comum. Então, se você falar ecossistema, são as estruturas que o ambiente possui, aonde os seres vivos se interrelacionando com o meio ambiente de tal maneira que existe um equilíbrio. Lembrando sempre que esse equilíbrio se dá também dentro de uma cadeia alimentar, de uma cadeia alimentar, entre os níveis tróficos que os seres vivos estão inserindo. Para entender biomas, biosfera, a gente precisa primeiro dar uma passada pelo ecossistema. Então, vamos lá. Ecossistema é uma unidade biológica onde os seres vivos estão em um equilíbrio dinâmico com os fatores abióticos, ou seja, toda vez que a gente ouvir a palavra abiótico, a gente está falando dos seres vivos do ambiente, e toda vez que a gente falar toda vez que a gente falar abiótico, a gente está falando do meio ambiente, ou seja, dos locais onde seres vivos estão inseridos, e toda vez que a gente falar biótico, a gente está falando dos seres vivos do ambiente. A gente pode usar a palavra biotopo para se referir ao meio ambiente, e a gente pode falar a palavra biocenose para se referir às comunidades bióticas, ou seja, os seres vivos do ambiente. Então, o ecossistema nada mais é do que o equilíbrio entre a biocenose e o biotopo. Então, os seres vivos dentro de uma estrutura de classificação, uma unidade classificatória, nada mais é do que um equilíbrio dinâmico entre o biótico e o abiótico, entre a biocenose e o biotopo. De que maneira isso acontece? Os seres vivos, quando estão inseridos em um determinado espaço, ele vai sofrer pressões do ambiente sobre ele, desde uma quantidade limitada de água, então você vai ter seres vivos mais adaptados a um estresse hídrico, você vai ter seres vivos que vão estar vivendo num ambiente onde ele tem uma temperatura mais baixa, então você tem uma adaptação à questão da temperatura ser mais baixa ou mais quente, se você pensar na questão dos desertos, em fria em relação aos polos. Você tem uma questão relacionada também à questão de salinidade, então tem peixes que não conseguem viver em ambientes que não sejam ambientes marinhos, devido à salinidade. Se você pegar ele e colocar em água doce, ele morre. Da mesma forma, você pega o ser vivo da água doce e coloca dentro de um ambiente marinho, ele vai morrer. Então, cada ser vivo dentro de um espaço que ocupa, ele recebe a influência do ambiente que está ao seu redor. Essa parte ambiental que não é viva, a gente fala que são fatores abióticos. As partes que dos seres vivos que fazem parte daquele ambiente, a gente fala que é biótico. E o equilíbrio entre o biótico e o abiótico a gente chama de ecossistema, que é uma unidade classificatória da ecologia, que é um estudo dentro da biologia, que trata dessas interações.
Então, quando a gente fala dessas interações, a gente tem que considerar os vários tipos de ambientes que elas estão acontecendo. Um ambiente marinho, os seus seres vivos, aqui você tem um réptil, tem os peixes, tem aqui os corais, você tem as algas, você tem uma cadeia alimentar acontecendo aqui dentro, que você vai ter um produtor, decompositor, você vai ter aqui um consumidor, da mesma forma que você vai ter fatores que são bióticos, que são esses seres que eu acabei de mencionar, você vai ter fatores abióticos, que nada mais é do que tudo aquilo que não é vivo, mas que influencia diretamente seres vivos, que são os fatores ambientais, por exemplo. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, você tem a água, essa água tem uma salinidade, porque isso aqui é um ambiente marinho, você tem uma luminosidade aqui, porque tem seres vivos que fazem fotossíntese, e depende dessa luminosidade para sobreviver, para fazer a sua produção. Quando ele faz fotossíntese, ele serve de base para uma cadeia alimentar onde os consumidores, principalmente os herbívoros, vão lá e consomem os produtores, que são os fotossintetizantes. Aí você vai ter um consumidor que vai consumir o herbívoro, que no caso seriam os carnívoros, consumidores secundários para frente, e os decompositores que também vão estar desmontando essas moléculas orgânicas para servir de base para os produtores se sustentarem. Então, você olha para um ambiente como esse, você percebe que é um ecossistema funcional, em equilíbrio, onde esse recife de coral, que é o conjunto de coral, está dando abrigo para os seres que aqui estão vivendo, está nutrindo esses seres, está recebendo desses seres também nutrientes, da mesma forma que nós temos aqui esses nutrientes. Nós também temos toda uma questão orgânica aqui acontecendo, onde os seres vão estar produzindo e estar consumindo. Então, você tem ali outras características que a gente pode também colocar aqui, por exemplo, se esse ser vivo ele é fotossintetizante, produtor, ou se ele é quimiosintetizante. Nesse caso, não, é fotossintetizante. Então, uma cadeia alimentar fica funcional a partir desse momento. Então, você olha para um ambiente como esse, você percebe que você tem uma terra, né, um continente, um solo, você tem seres vivos adaptados a um ambiente onde o oxigênio está disponível no ar, mas na água, aqui nesse rio, você tem um oxigênio dissolvido na água, você tem aqui uma cadeia alimentar próxima às margens, que é diferente de uma cadeia alimentar aqui, mas na região fora dessas margens. Você tem aqui uma fluidez dessa água, que pode ser uma turbulência ou não. Então, você começa a perceber que os ambientes são diferentes, a estrutura desses seres vivos acaba se adaptando a essa condição ambiental, de tal maneira que esses seres vivos, eles muitas vezes estão intimamente associados ao local que eles vivem. Por exemplo, se você tem uma planta que vive aqui próxima a essas águas, ela vai sofrer o efeito das vazantes, né? Quando essas águas, ao subirem devido a uma estação de chuva, você vai ter uma margem aqui que vai ser inundada. Essa planta tem que se adaptar a essa condição. Do contrário, ela pode ter um estresse, né, devido a um excesso de água, que pode morrer. Da mesma forma, essa pressão não serve para esse ser vivo que vive aqui nessa região. Por quê? Porque aqui essa água não chega. Então, os seres daqui de cima espera-se que seja diferente daqui de baixo. Então, por que isso está acontecendo? Porque o ambiente ele fornece para o ser vivo desafios diferentes. E esses desafios diferentes é o que acaba gerando as diversidades de seres vivos em relação aos locais das mais diferentes pressões que o planeta inteiro exerce. Então, aqui você tem, por exemplo, um ambiente terrestre, junto com o ambiente aquático, de água doce, sendo influenciado um pelo outro, tá? O que nós vamos ter, tá? Nós vamos ter lugares onde você vai ter uma pressão ambiental muito intensa, por exemplo. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de um vulcão que, quando ele entra em erupção, essa erupção que está acontecendo aqui as lavas, vai acontecer o seguinte: essas lavas elas vão entrar em contato com esses seres vivos que estão aqui
E esses seres vivos, eles vão estar entrando em extinção ou se adaptando a uma condição onde o ambiente inteiro vai mudar. O que acontece? Esse espaço onde esses seres vivos estão vivendo, eles acabam tendo uma influência tão grande que muitas vezes eles acabam determinando as características de todas as espécies que estão ali. Então, o que você tem agora? Você tem um ambiente, que é a parte abiótica, influenciando de uma tal forma esses seres vivos, que é a parte biótica, aonde você consegue ver em diferentes partes do planeta seres vivos diferentes, em locais diferentes, devido a pressões ambientais diferentes que cada um deles sofreram. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Então, eu não posso pensar que um ambiente marinho é igual de um ambiente de água doce, que é diferente de um ambiente de terra ou um ambiente desértico. São diferentes. Então, toda vez que a gente tiver que olhar um ecossistema, a gente não pode olhar apenas para os seres vivos, a gente tem que olhar para o ambiente onde eles estão. A chuva, umidade, temperatura, pressão, salinidade, índices pluviométrico, umidade do ambiente. Né? Nós temos uma série de características ambientais, incidência de luz solar, períodos e estações diferentes. Então, a gente tem que considerar tudo isso para que um ecossistema continue funcionando. E o que acontece? Nós vamos ter uma relação entre os seres vivos, então vocês estão vendo diversos seres vivos aqui, que vão fazer parte de uma cadeia alimentar, que nada mais é do que um ser vivo se alimentando de outro. Você tem, por exemplo, o musgo, você tem essas plantas aqui mais rasteiras, tem as árvores, tem esses pássaros, esses roedores, você tem esses herbívoros, carnívoros e insetos, ou os répteis aqui, ou anfíbios aqui. Esses seres vivos que estão aqui faz parte do que nós chamamos de biocenose ou biótico do ambiente. Só que eles não estão flutuando do nada, eles estão aonde? Eles estão num ambiente onde tem um solo, tem uma luminosidade, tem uma temperatura, tem uma pressão atmosférica sobre ele, tem ventos que acabam muitas vezes servindo de polinizadores de algumas espécies que fazem esse tipo de polinização por vento. Enfim, os ecossistemas eles são funcionais em relação aos ambientes onde a gente acaba vendo eles inseridos. Quando a gente olha para uma imagem dessa, o que a gente percebe? Você tem tudo aquilo que não é vivo no ambiente, só toma cuidado quando eu falar que não é vivo, vocês falam assim, então é morto. Não, quando eu falo que não é vivo, significa que ele não é um organismo, não é um ser orgânico. Na verdade, são os fatores ambientais. Quando a gente olha para essa imagem, vocês percebem aqui embaixo, ó, precipitação. Nada mais é do que a parte de chuva. Então, um ser vivo ele precisa da água, ele precisa da umidade no ar para poder sobreviver. O que acontece aqui? Você vai ter também o vento. Muitos seres vivos dispersam semente, principalmente as plantas. Essas plantas elas vão usar o vento para levar a semente de um lado para o outro, que a gente chama de anisocoria. Ou ela vai usar o vento para levar o pólen de um lado para o outro, para poder fazer uma fecundação. O que acontece aqui? Quando a gente fala dos seres vivos, a gente tem que pensar o seguinte: esses seres vivos eles vão depender muito desses fatores, do contrário, eles não vão sobreviver. Se você pega um ambiente muito frio, por exemplo, você não vai colocar um ser vivo desse, como um camelo, para viver num lugar como o Polo Norte. As adaptações do camelo, com pouca água para beber, a adaptação do camelo, por exemplo, em relação ao frio, é diferente. Um camelo quase não tem pelo no corpo, quase não tem gorduras comparado a um urso. Um urso ele vai viver num ambiente gelado, tem a camada de gordura mais extensa, por quê? Porque a gordura ela serve como um edredom natural, um protetor
das perdas térmicas. A parte da gordura também serve como uma reserva energética quando ele vai hibernar. O ambiente frio selecionou naquele local os animais adaptados a essas condições de frio. Só que se eu pego um animal como o urso e coloco no Saara, junto onde os camelos vivem, ele vai morrer, porque a gordura vai servir como um aumento de temperatura para o seu corpo, ele não vai conseguir se adaptar a uma condição de falta d'água, então ele vai morrer. Da mesma forma que um camelo vivendo no Polo Norte morre, um urso vivendo no deserto também morre. Por que essas adaptações acabam acontecendo? Porque o biotopo, que no caso a energia, a temperatura, a pressão, tipo de solo, vai influenciar diretamente os seres que vão estar lá vivendo. E esses seres que estão aqui, ó, vocês estão vendo que é a biocenose, eles vão ser os mais diversos possíveis. Você vai ter um produtor, você vai ter um decompositor, você vai ter animais que vão servir de presas, que são os herbívoros em sua maioria, ou vai ser os predadores. Todos esses animais aqui, eles estão vivendo em um ambiente como esse. Então, o biotopo e a biocenose, eles vão fazer com que haja uma inter-relação entre eles, e esse equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente é o que a gente chama de ecossistema. Quando vocês olham aqui para cima, o que vocês veem? Uma ave, uma floresta, você tem aqui uma cobra, você tem um pássaro, você tem um javali, você tem uns herbívoros, todos eles vivem em um ambiente onde tem um rio, onde tem aqui uma rocha, você tem aqui uma luminosidade que é a própria luminosidade que vem normalmente do sol. E essa interação, quando está em equilíbrio, a gente fala que tem um ecossistema funcional. E o que é esse ecossistema? É o equilíbrio entre o biotopo, que é a parte não viva, e a biocenose, que é a parte viva. Quando está em equilíbrio, a gente fala que a unidade da ecologia, que é o ecossistema, é funcional. Ou seja, está em equilíbrio. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a definir as coisas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de fatores vivos, a gente tem a palavra biótico, que pode também ser traduzida como biocenose. Quando a gente fala de fatores não vivos, a gente fala que é fatores não vivos, que nada mais é do que a palavra abiótico. Você pode ver que tem um A, que é uma negação aqui. Biótico que é vida, então é não vivo. Ou biotopo. Então, biocenose é os seres vivos, biotopo é o meio ambiente. O equilíbrio entre seres vivos e o meio ambiente é o que a gente chama de ecossistema. De novo, essa aqui é uma outra imagem. O que vocês estão vendo aqui? Luz, temperatura, tem aqui as rochas que servem de substrato, o próprio ar, que as concentrações que a gente pode ter de oxigênio, por exemplo, numa montanha tem menos do que na planície ou a nível do mar. A umidade, tá? A umidade não tem H aqui não, tá, gente? Quem escreveu, escreveu errado. Isso aqui é humildade, o cara que escreveu, eu acho. Umidade sem H aqui, que é a parte das moléculas de água no vapor de água na atmosfera, principalmente servindo para respiração. A própria precipitação, que é a chuva, ela é a parte do biotopo. Tudo isso aqui é a parte não viva. De novo, junto ao biotopo com a biocenose, um ecossistema. Então, é muito simples vocês entenderem esse conceito. Então, todos os seres vivos do ambiente a gente chama de comunidade biológica ou biocenose. A biocenose faz parte de quem? Dos 5 reinos. Quando você estuda os 5 reinos dos seres vivos, o que você aprende lá? Você aprende que os seres vivos, eles são agrupados em reino Monera, que são as bactérias. Em sua maioria, essas bactérias são seres vivos, no caso, heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, são seres vivos que tem grande grupo, são os decompositores, tem seres vivos que podem ser produtores também, se a gente falar da quimiossíntese, ou mesmo seres vivos fotossintetizantes, se a gente tratar das cianobactérias. Mas se a gente pensa também das bactérias, a gente também tem que pensar nos fungos, que é os reinos fungi, que são seres vivos que fazem parte de um grupo de seres vivos que, em sua maioria, ela é o quê? Seres decompositores. Estão associados a essa decomposição a quem? As plantas. Essas plantas estão aonde? Quando elas morrem, elas têm que se desfazer a matéria orgânica delas. Essas matérias orgânicas que essas plantas têm, elas são decompostas em sua maioria por fungo.
Aí quando você entra numa floresta, você vê aqueles troncos de árvores e aqueles orelhas de pau, que são aqueles fungos grudados nela. Quando você toca nesse tronco, você percebe que ele se desmonta. Isso é o quê? Isso é a função dos fungos da natureza, né? Que seria a decomposição. Lógico que há fungos que causam micose, que são doenças fúngicas, uma série de questões. Nós temos os grupos dos protozoários, que são as algas, que são os produtores ou não. Você tem lá, por exemplo, seres vivos que é a giardia, a leishmania, o próprio plasmódio, que são protistas causadores de doença. Nós temos os animais, temos as plantas, enfim. Todos esses 5 reinos de seres vivos faz parte da biocenose. E essa biocenose, ela vai ter as formas mais variadas possível, dependendo do ambiente. Eu posso ter o maior grupo de ser vivo em determinado local, devido às adaptações, do que outro. E o biotopo nada mais é do que o ambiente em si. Quando eu falo o ambiente em si, eu estou falando de quem? Da água, do solo, do ar, das estruturas químicas que o ambiente possui, se ele é salino, se ele é ácido, se ele é alcalino, da própria temperatura, se é um ambiente mais frio, se é um ambiente mais quente, se é um ambiente que tem uma pluviosidade ou uma precipitação maior ou menor, que nada mais é que um índice de chuva, o clima, o macroclima, microclima, que são, na verdade, médias e temperaturas e fatores geológicos e ambientais anuais, enfim, tudo isso faz parte do biotopo. Então, a gente olhando para tudo isso, a gente começa a conceituar. E a gente começa a conceituar que o biótico é os seres vivos, que recebe o nome também de biocenose, que nada mais é do que todas as plantas. Se você olhar para cá, isso aqui é uma samambaia, que é o báculo de uma samambaia, que está aqui representada. Você tem um inseto sobre ela, que no caso é um coleóptero, que é um tipo de besouro. Você tem aqui, ó, um tronco de uma árvore, com várias plantas associadas a ele. Olha os fungos aqui, os decompositores. Isso aqui são as orelhas de pau. Então, esse tronco aqui está sendo decomposto. Você tem os musgos que estão aqui, ó, nessa cabana. Você tem aqui vários fatores que são a parte biótica, ou seja, a biocenose dos seres vivos, que nada mais é do que a parte viva. Só que quando você olha para cá, ó, vai ter seres vivos que vão estar em ambientes terrestres, aquáticos, como esse daqui, ó, como esse daqui, ó. E aí começa a pensar, isso vai fazer uma diferença na vida desse ser vivo? Claro que vai. Um ambiente como esse aqui, ó, úmido, esses seres que são os musgos se dão muito bem. Agora, se eu pegar esse musgo e querer colocar no deserto, ele vai morrer, porque ele depende muito da água, principalmente para questões reprodutivas, né, questões de adaptações em relação a essa parte do transporte de substância em suas células. Agora, vamos ter espécies como, por exemplo, os cactos, que são extremamente adaptados ao ambiente com falta de água. Ou as plantas, que a gente chama de suculentas, que tem uma cera sobre a sua folha, que vai ser melhor adaptada a um sol direto, né? Ou seja, são plantas adaptadas a uma maior quantidade de sol sobre a sua estrutura. Então, toda vez que eu falar biótico ou biocenose, eu estou falando de seres vivos. Então, o que é biocenose, né? Já expliquei para vocês. Se vocês olham para uma imagem como essa, o que você vê? Você vê uma montanha, você tem um relevo, porque a montanha ela tem a parte baixa aqui, que é o vale, e a parte alta, que é o topo da montanha, que é o cume. E você tem toda uma topografia aqui, ó, um acidente aqui nessas montanhas. O que acontece? Essas plantas aqui mais do vale, que fica aqui sobre essa região, ela vai sofrer uma influência maior do que? De ambientes, quando chove, isso aqui provavelmente vai alagar, vai ser um ambiente mais pantanoso, você vai ter um índice de decomposição maior, existe uma lixiviação, que é uma levada de camadas do substrato, que é o solo, de um lugar para o outro, ou um acúmulo em algum lugar. Você vai ter essas plantas aqui como predomínio nessa região. Então, você vai ter gramíneas, umas plantas mais rasteiras, uma planta mais de pasto, né, que a gente usa para os animais herbívoros. Quando você vai subindo nessas montanhas, o que você vai percebendo aqui? Essas plantas, elas não podem ser plantas com raízes pequenas ou poucos profundas. Por quê? Quando vier uma chuva, essas plantas elas vão ir junto com um solo que vai deslizar com excesso de água. Então, tem plantas
que usa a raiz não somente para poder retirar o nutriente que ela necessita, como vai usar essas raízes para quê? Para se escorar, para que ela não possa cair junto com o solo que muitas vezes vai ser levado com a chuva. Então essas plantas aqui se espera o quê? Plantas com raízes mais profundas, com raízes mais resistentes, que tenha como característica essas estruturas como suporte para não cair, e ao mesmo tempo ela tem que se virar para pegar a água para fazer a fotossíntese que ela necessita, né, que vem das raízes. Essas aqui já não tem esse desafio. Por que não tem esse desafio? Porque são plantas de planície, que estão no meio do vale, então as raízes são menos profundas, ela tem uma adaptação menor em relação às escoras, porém são plantas que conseguem sobreviver em ambientes, por exemplo, com estresse maior, porque quando, por exemplo, vem um frio ou uma neve aqui, ela pode morrer, mas as sementes delas ficam presas no solo, e quando volta ao verão, ela germina novamente, ou seja, plantas que têm um ciclo anual adaptado às condições climáticas relacionadas às estações. Então, são plantas que você percebe que tem uma adaptação maior à questão das variações climáticas do que essa. Então, você acaba percebendo que na biocenose, mesmo em um mesmo ambiente, você tem condições climáticas ou do biotopo diferentes. Então, você vai ter plantas com esse padrão, com esse, e aqui em cima também. Plantas aqui em cima, ela não tem a necessidade de se escorar como essa daqui, porém ela tem uma questão da umidade ou do solo, que muitas vezes é mais seco, porque a água vai descer pelos lençóis. Você começa a perceber que tudo isso aqui, ela é uma condição ambiental, ou seja, biotopo, que está determinando essa biocenose. E aí, o que a gente olha para cá? É um resumo de tudo que eu falei para vocês. O ambiente ele vai ter características não vivas, chamado biotopo, ou abiótico. Você vai ter um solo. No solo você vai ter sais dissolvidos, aqui estão vendo fósforo e carbono. Esses materiais aqui orgânico, que a gente chama de adubo, servirá como base para a sustentação dos produtores, que seriam as plantas. Então você tem uma condição de solo, uma luminosidade, uma precipitação, que é a chuva, os gases que estão no ambiente, oxigênio, nitrogênio, a própria água, no caso, se ela for uma água de marinha ou uma água doce, ela também vai influenciar. Então, tudo isso que é fatores ambientais, a gente chama de biotopo. E, de novo, a biocenose são os seres vivos, desde um inseto, um anelídeo, que seria uma minhoca, um pássaro. Você tem os produtores aqui, ó, as plantas, os roedores, aqui uma raposa, enfim. Todos esses seres vivos estão interagindo, no caso aqui uma teia alimentar. Esses seres vivos interagindo com o ambiente, ou seja, a biocenose, em relação ao biotopo, funcionando de uma forma equilibrada, as engrenagens da natureza que funcionam como relógio, elas vão estar funcionando de tal maneira que você vai ter aqui um ecossistema, que é o equilíbrio entre a biocenose e o biotopo. Só que a gente fala que é um equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Porque na natureza você não tem os seres estáticos, parados. Eles vão estar interagindo, eles vão estar predando, eles vão estar produzindo, eles vão estar decompondo, eles vão estar cumprindo o seu papel biológico. Eles vão estar inseridos em um nicho ecológico, que nada mais é do que um funcionamento ecológico que eles têm. Ele vai estar habitando um lugar, ele vai estar se alimentando, ele vai estar se reproduzindo, ele vai estar vivendo em determinado local. Tudo isso faz parte do nicho ecológico desses animais. E quando você não tem nenhum fator que atrapalha, você tem um ecossistema, você tem um equilíbrio. Então, os conceitos de ecossistema na biologia estão relacionados ao equilíbrio do ambiente entre os seres vivos e os fatores não vivos. Então, olhando para cá, você tem aqui, por exemplo, biocenose, seres vivos, biotopo, meio ambiente. Quando os dois estão em equilíbrio, ecossistema, equilíbrio entre fator vivo e não vivo. Aí você vai ter ambientes, por exemplo, aqui, ó, ambientes marinhos, você vai ter corais, você vai ter aqui crinoides, que são equinodermas, são parentes das estrelas do mar, você vai ter algas, você vai ter peixes que vão morar aqui,
Você vai ter aqui a parte do fitoplâncton, que são micro-organismos que vão estar boiando aqui. Você vai ter um zooplâncton, que são micro-organismos que se alimentam de fitoplâncton. Você vai ter peixes que vão se alimentar desse zooplâncton. Enfim, você vai ter um ecossistema aqui, onde vai estar funcionando porque você tem uma condição ambiental, onde vai ter uma salinidade, uma temperatura, uma pressão, você vai ter uma quantidade de luz, você vai ter uma alcalinidade ou acidez, que é o pH da água. Você vai ter uma pressão, porque se for animais de uma água muito profunda, também eles são diferentes das águas rasas. Se estão influenciados pelas marés, se não estão influenciados pelas marés. Se existe uma convecção térmica, ou seja, a água do fundo sobe misturando com a água da superfície, enfim, você vai ter ali uma quantidade de informações ambientais, determinando o tipo de seres vivos que estão adaptados a ela, que quando está em equilíbrio com esse ambiente, você vai ter um ecossistema funcional aqui. Então, depois vou passar esse material para vocês, mas é interessante que vocês entendam que os ecossistemas, eles estão inseridos dentro do planeta inteiro, que depois a gente vai chamar isso de biosfera, vocês já vão entender que daqui a pouco a gente vai falar disso, que nada mais é do que os diferentes tipos de ambientes que o planeta possui para abrigar esses seres vivos. Se ele tem diferentes tipos de ambientes para abrigar esses seres vivos, diferentes pressões, diferentes espécies, em diferentes lugares, dentro de uma topografia diferente que o planeta possui, tá? Então, você vai ter os biotopos, que são os ambientes, por exemplo, se você olha para uma imagem como essa, o que você percebe? A areia é biotopo, a água é biotopo, a rocha é biotopo, a luz é biotopo. Se tiver vento aqui é biotopo. A temperatura que vai estar aqui é biotopo. Tudo que não é vivo é biotopo. Ou pode ser chamado de abiótico também, tá? Então, os seres vivos vão estar inserindo dentro de um biotopo. Não tem como você fugir. Então, é igual você mora na sua casa é o biotopo porque é o ambiente onde você vive. As paredes da sua casa faz parte do biotopo, a luz da sua casa faz parte do biotopo. A água da torneira da casa de vocês faz parte do biotopo. E você seria a biocora da sua casa, que é a parte viva. Biocora não, perdão. Biocenose da sua cara, que é a parte viva. Né? Então, biocenose com biotopo dá um ecossistema. Então, você tem aqui, ó, tudo isso se relacionando. Então, quem é o biotopo? É a luz do ambiente, a água do ambiente, a temperatura com que o ambiente tem, por exemplo. Aqui vocês vão ver que estão nas regiões equatoriais, tropicais, né? O Equador no meio, os trópicos aqui nas pontas. A chuva, que são os fatores também do biotopo, enfim. Tudo isso aqui está relacionado ao ambiente em si. Não tem seres vivos, mas determina quem são os seres vivos que vão se adaptar a essas condições. Já falei isso para vocês, mas só de vocês olhar para cá, ó, cada ser vivo aqui, eles estão inserindo em um determinado ponto aqui desse ambiente. Você tem aqui um solo mais arenoso, um tipo de planta vai habitar nele. Por quê? As raízes, elas são raízes mais rasas, ela forma uma raiz parecendo uma cabeleira, que a gente chama, né? A gente chama de raízes... Aqui tem umas raízes que a gente chama de raízes axial, né? A gente tem aqui, ó, um relevo. Então, o que é esse relevo? É a declividade do terreno. O que você percebe? Algumas raízes, ó, elas vão ficar formando como se fossem umas escoras, para que essa planta ela não deslize, porque quando vier uma chuva, vai vir uma enxurrada aqui. Essa daqui já não tem essa preocupação, essa aqui menos. Então, você vai vendo que cada ser vivo aqui, eles vão se adaptando a uma condição do ambiente. O solo, ele vai determinar o tipo de planta, a luminosidade também, a temperatura também. Tudo isso é biotopo, tá? E aí, quando você olha para essa imagem, o que você percebe? O biotopo está onde? Está na luz, está no solo, está na rocha, está aqui na própria estrutura do cupinzeiro, que nada mais é do que aquelas montanhas feitas pelos cupim, está na água, está nessa rocha aqui. E a biocenose está onde? Que seriam os seres vivos. Está aqui na planta, está no canguru, está aqui nos caramujos, está no sapo, está no cogumelo, está nos arbustos, está na árvore, está no pássaro. Então, todos os seres vivos faz parte da biocenose. Tudo aquilo que não é ser vivo é biotopo. Biocenose mais biotopo, em equilíbrio, ecossistema. Aqui é a mesma coisa.
Você está vendo os biocenose, que são os seres aqui, mas eles estão inseridos no biotopo. A água, o solo, tudo isso aqui, a luz, a própria umidade, temperatura, é tudo biotopo, tá? E aí, se você olha para isso e começa a tentar entender o ambiente, o que a gente percebe? Que o próprio ambiente, ele já vai mostrando características próprias que vai determinar os seres que lá vão habitar. Como assim? Se você olhar para cá, o biotopo está determinando as condições da biocenose, ou seja, o ambiente está determinando quem são os seres vivos que vão viver aqui. Vocês estão vendo elefante, vocês estão vendo uma árvore aqui com um aspecto mais tortuoso do seu tronco, você está vendo aqui animais que estão aqui, que são os herbívoros, vocês estão vendo aqui que o ar, você tem aqui uma árvore que tem poucas folhas. Se você olhar para esse ambiente, vocês já vão reconhecer como uma savana africana. Uma savana africana nada mais é do que um bioma ou uma biocora, depois vocês vão entender o que é biocora, aonde você tem poucas árvores, um ambiente que tem um clima que varia bastante durante o ano, clima que pode chover em determinada época e ficar seco em outras. Esse clima normalmente é quente, poucas plantas grandes, arbóreas, bastante arbustivas, áreas que são próximas de deserto, porém com solos que muitas vezes são ricos em nutrientes ou materiais como alumínio ou outros minerais que muitas vezes vão ficando óxidos de ferro ou algo assim. E os seres vivos que vivem nesses ambientes vão ter que se adaptar a uma condição climática quente, com chuvas em determinados períodos, eles vão migrar para lugares onde ainda tem uma vegetação, vão muitas vezes se concentrar em ambientes como esse, onde pouca água ainda sobrou, que são rios que ainda estão sem secar. Então você vai ver uma densidade populacional maior nessas regiões devido a uma condição climática mais árida. O biotopo, que é um ambiente mais seco, mais árido, mais quente, determinando a biocenose, que são esses seres que estão adaptados a uma condição de mais seca, pouca água, que vão estar migrando ou buscando a sua sobrevivência através de climas como esse. A gente percebe que uma savana africana ela é muito parecida com a nossa caatinga ou o nosso cerrado, apesar de o nosso cerrado ser um pouco mais rico em termos de biodiversidade. Mas nada mais é do que um bioma que tem um ecossistema aqui em equilíbrio, onde os seres que estão aqui vivendo estão adaptados a um ambiente como esse, onde a biotopo, que é a energia solar, a umidade, a pluviosidade, temperatura, pressão, quantidade de água, elas vão variar durante o ano. É biotopo determinando a biocenose, formando um ecossistema que recebe o nome de um bioma chamado savana. É basicamente isso. E quando você olha para essa fotinha aqui, é outra coisa, né? Você vai ver aqui, ó, biotopo, a água, o solo, o sol, as nuvens, biotopo, biocenose. Aqui, ó, você tem, acho que é o hipopótamo, tartaruga, o pássaro, os micro-organismos, as bactérias, os protozoários, os cogumelos, os sapinhos, as plantas, tanto a planta terrestre como aquática, e assim vai. Então, tudo isso que eu falei para vocês, o equilíbrio entre biotopo e biocenose, forma o que a gente chama de ecossistema. O ecossistema é uma unidade da ecologia, que é um estudo dentro da biologia, que trabalha com o ambiente e com seres vivos que lá vivem. E quando eu falo do planeta inteiro, eu falo de biosfera. Então, a palavra bio é vida, esfera seria planeta, né? A vida de todo o planeta. O círculo, né? A esfera seria um círculo, né? A Terra é um círculo. Então, a vida de todo o planeta a gente chama de biosfera, e a biosfera nada mais é do que o conjunto de ecossistema do planeta inteiro. Só vamos lembrar que ecossistema não é só ser vivo, tá? O ser vivo e o ambiente. O que a gente percebe do planeta inteiro? Temos áreas esverdeadas, áreas mais alaranjadas, né? E áreas com tons mais variados. A vida ela vai se distribuir ao longo do planeta por determinadas condições climáticas. Então, eu vou ter vida mais concentrada em regiões equatoriais, que nada mais é que um meio do planeta.
e vidas menos concentradas em regiões mais polares. Isso porque esses ambientes têm uma pressão biotópica muito maior, então a biocenose vai ter que se adaptar a esse biotopo, ou seja, o ambiente ele é muito desfavorável a muitos seres vivos, e os seres vivos que se adaptarem a essa condição, eles vão ter que aprender a viver em um ambiente mais gelado, com pouca água, assim vai. Quando eu chego no meio do planeta, tem o Equador. Tendo o Equador aqui, eu percebo que existe mais sol, mais evapor da água, evaporação, mais chuva, os decompositores vão trabalhar com mais eficiência, ou seja, quando existe mais chuva, os seres vivos vão estar vivendo nesse local com maior quantidade, vão se reproduzir mais, solos mais férteis, mais vida. Então a gente começa a perceber que tanto o biotopo aqui no caso, a posição que determinadas regiões estão em relação ao globo e o globo em relação ao próprio Sol, vai determinar as condições que a vida aqui vai acabar tendo em relação à sua densidade, às suas quantidades. Então, a biosfera nada mais é do que o conjunto de ecossistema do planeta. Pode receber o nome também de ecosfera, tá? Então, olha aqui, ó. Biosfera ou ecosfera é todos os ecossistemas do planeta. Então, quando a gente fala biosfera, são todos os seres vivos em relação ao seu ambiente. Então, aquilo que é ser vivo está inserido em um ambiente, esse ambiente tem uma característica, e essa característica vai determinar o tipo de vida. Esse tipo de vida vai estar relacionado ao quê? A maneira como o ambiente fornece esses desafios, essas pressões. E aí você vai vendo biomas diferentes em ambientes diferentes, tá? Então, quando a gente olha para isso, o que a gente percebe? As esferas do planeta, nada mais é do que as estruturas que o planeta tem, a gente tem essas quatro. Ó. A atmosfera é todo o ar do planeta. Então, você tem a atmosfera, você tem os gases dissolvidos, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, os gases nobres, as fuligens, tudo aquilo que está na nossa atmosfera, no ar do nosso planeta, está fazendo parte da atmosfera. A palavra esfera aqui de novo. A esfera está relacionada ao planeta, tá? Hidrosfera, toda a água que o planeta possui. Então, essa água vai estar onde? Vai estar nos mares, nos oceanos, nos rios, nos lagos, na geleira. Tudo isso faz parte do quê? Da hidrosfera. Então, nós temos uma quantidade enorme de água sobre a superfície que vai determinar as características da vida dentro daquele local. Você vai ter ambientes marinhos mais costeiros, ambientes marinhos mais profundos. Ainda assim, você vai perceber uma grande influência da hidrosfera em determinados ambientes. Crosta terrestre, a crosta a gente chama de litosfera. A litosfera nada mais é que a superfície do planeta, o solo do planeta. Então você tem a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. São todos fatores abióticos, ou seja, seria aquela parte não viva do ambiente. Quando elas interagem com seres vivos, vai formar o ecossistema, ou seja, o biotopo em relação à biocenose. E todos os ecossistemas do planeta, mesmo da hidrosfera, da atmosfera e da crosta terrestre, que é a litosfera, vai formar a biosfera. Então, a biosfera nada mais é do que os seres vivos do planeta inteiro. O planeta inteiro vai ter a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Então, isso é uma forma de a gente conseguir entender que o ambiente e os seres vivos vão interagindo de tal forma que o planeta inteiro vai se comportar como um organismo vivo, onde as estruturas de cada ser vivo em relação ao seu ambiente permite um ciclo, onde você vai ter matérias ali passando de um ser vivo para outro e voltando, que é um ciclo de matéria, e a energia passando de um ponto a outro, que é um fluxo de energia. Então, esse fluxo de energia, esse ciclo de matéria, permite que a biosfera seja funcional, a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera haja e interaja com essa vida. Ou seja, o biotopo relacionado à biocenose, que vai formar a biosfera dentro de um contexto planetário. Então, se você pega o planeta aqui, ó, o que a gente percebe? Você vai ter as águas representadas por essa parte azul, né? Essa aqui é a imagem do espaço. Você percebe as nuvens, que é a parte da atmosfera, a água da hidrosfera, e os solos aqui, ó, que é essa parte aqui dos continentes.
E se a gente perceber, os solos estão verdes, ou seja, você vai ter aqui os biomas, que são seres vivos aqui em cima desses continentes. Então, você vai ter aqui a atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Tudo dentro do planeta. Ou seja, o nosso planeta ele se comporta como um organismo vivo. Quem olha do espaço percebe que o ambiente e os seres vivos estão interagindo, então ele vai funcionar como se fosse um ecossistema gigante. Esse ecossistema, inclusive, a biosfera recebe o nome de ecosfera. Só que para trabalhar com esse tipo de informação, ela se torna um pouco complexa. Por quê? Porque são muitas variações que o planeta tem em relação a clima, relevo, nós temos em relação a altitude, latitude, tem a ver com a questão da pluviometria, a questão da densidade populacional de determinadas espécies, enfim, você tem uma influência muito grande de regiões. Só para vocês perceberem, se vocês olham para uma imagem como essa, o que dá para tirar dessa imagem? Isso aqui é como se fosse o nosso planeta. O que acontece? Aqui tem um gelo em cima, isso aqui é um aquário. Aqui não tem gelo. O que acontece? Esse gelo aqui vai transformar o ar aqui de baixo em um ar gelado. A água que cai daqui, que está formando essa poça, é uma água de degelo, daqui de cima. Então, as plantas que vão viver aqui são plantas que vão ter que se adaptar a uma condição de frio. O que vai acontecer? Esse solo aqui também é um solo que tem a ver com essa planta aqui, porque é ela que está habitando esse ambiente. Então, essas plantas, quando elas vão crescendo, elas vão ter uma característica de ser plantas que têm um ciclo rápido de vida. Como assim? Elas vão nascer, crescer e reproduzir, ou seja, produzir semente durante um ano, porque quando vai chegar um determinado período do ano, ela vai congelar esse solo. Imagina que você está pensando num ambiente de polo norte, ártico. Então, essas sementes vão ficar presas no solo como se estivesse congelada. Por quê? Porque essas plantas, elas seguem um ciclo anual das estações. Épocas de verão, solo descongelado, ela cresce. Ela vai produzir frutos. Vai produzir a semente cai e congela. Só que o que acontece? Ambientes como esse frio, como a gente tem na tundra, que é um bioma na região do Polo Norte, próxima ali na região ali onde nós temos o Canadá, a Sibéria, a maioria dessas tundras, ela tem essas características, ambientes que têm gramíneas. O que seriam essas gramíneas? São plantas anuais, rasteiras ou arbustivas, que não têm, tem como característica um ciclo rápido, nasce, cresce e morre durante um ano. Quando a gente vem para cá, no mesmo aquário, você tem um ambiente aqui, onde recebe luz e não é um ambiente gelado. O que a gente percebe de diferente aqui? Existe um vapor d'água, então significa que esse vapor representa as nuvens, que depois se condensa e volta a ser líquido. Então, tem um vapor que sobe, vira nuvem, depois desce na forma de chuva. Então, significa que você tem uma pluviosidade, ou seja, você tem um período de chuva devido à temperatura que evapora a água. Aqui está representado por essa água condensada nesse aquário. O que a gente percebe diferente nesse aquário? Você percebe uma planta maior. Imagine que isso aqui fosse uma árvore. Você percebe que tem uma região aqui, que já não tem essas plantas aqui. Por quê? Porque aqui é uma região mais sombreada. Essa planta aqui é uma planta que necessita do sol o tempo todo. Por que essa área aqui não tem essa planta? Porque essa aqui formou uma sombra sobre essas outras. Então você percebe que aqui já tem um ambiente diferente desse daqui, apesar de ser algo contínuo. Por que essa planta cresceu mais do que as outras? Porque essa planta ela é adaptada a uma condição de sol em maior quantidade do ano. Então, ela tem um período maior para crescer. Então, tem plantas, como as árvores, que demoram anos para ficar num determinado tamanho. Se ela tiver um clima muito gelado, o que vai acontecer? Essas plantas vão morrer, porque ela não é adaptada a uma condição de gelo. Essas daqui não, elas vão morrer também, só que elas vão morrer durante um ano, crescer e se reproduzir. Então, para elas, o ciclo de vida dela é anual. Essa aqui não. Essa aqui pode ter dezenas de anos até. Só que quando ela chega a um determinado tamanho, ela vai formar uma sombra, e nessa sombra não nasce mais ninguém dessa outra.
Então, quando a gente pensa no nosso planeta, as regiões do polo, que seria essa daqui, tem como característica áreas de campo, áreas que não tem árvore. Quando você vai descendo mais próximo à região equatorial, você vai ter uma área mais de florestas tropicais. Por quê? Porque você tem lugares onde você tem mais plantas com essas características. Então você vai percebendo que o próprio aquário aqui, esses dois que estão contínuos, um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, ele representa muito bem a dinâmica do nosso planeta. Os ecossistemas vão sendo distribuídos de forma variada de acordo com o clima que o planeta possui. Então, por isso que eu comecei a aula dizendo para vocês, eu não espero que um urso polar viva no deserto. Por quê? Porque ele tem adaptações a um ambiente frio. E eu não espero que um camelo viva no polo, porque ele também não é adaptado a essa condição. E aí vocês vão perceber mais para frente que até os seres vivos desses ambientes são diferentes. Numa região mais equatorial, os animais têm menos pelo. Você vai pegar um lobo-guará, por exemplo. Você vai perceber que a pata dele é mais despelada. Mas se você pegar, por exemplo, no ambiente mais frio, por exemplo, lá no Polo Norte, você vai ter os lobos, né, albino, que eles são todo peludo. Parece aquele husky siberiano, que é um tipo de animal também desse clima. Então, você vai percebendo que plantas e animais vão se adaptando a condições climáticas diferentes, ou seja, o biotopo e a biocenose estão interagindo. O biotopo determinando a biocenose, ou seja, um ambiente determinando os seres que lá vão habitar. Então, o ecossistema nada mais é do que um planeta inteiro, a biosfera, no caso, nada mais é do que um ecossistema do planeta inteiro, onde você vai ter as variáveis em determinadas regiões. A gente vai entender melhor isso aqui mais para frente, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o próprio planeta como uma referência para tudo. Ó. Eu tenho a parte da água, que é a hidrosfera, que não é só a parte marinha, tem os rios e os lagos. A litosfera, o continente. A atmosfera, o ar. E dentro de tudo isso, vocês estão vendo aqui, ó, que é o círculo, eu tenho a biosfera. Então, a biosfera ela não é só uma parte do planeta, ela está interagindo com a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Os seres vivos respiram na atmosfera, eles vivem sob o solo, que é a litosfera, e ele bebe a água da hidrosfera. Então, o tempo todo eles estão interagindo. Então, os seres vivos e o ambiente, então eu poderia dizer que da biosfera, a biocenose maior é a parte da biosfera, e o biotopo maior seria a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Ou seja, eu tenho um ecossistema gigante aqui. Aí a gente vai ter as variáveis, vai ter plantas que vivem no polo, plantas no equador, mas aí é uma outra história. Então, o que nós vamos ter? Os seres vivos do planeta inteiro e o seu ambiente. Isso, biosfera. Só que quando a gente olha para esse mapa, o que a gente percebe? A distribuição da vida do planeta não é homogênea. Ou seja, a vida ela vai variar conforme o local onde ela está. Aqui na parte mais do polo, tanto o norte como o sul, mas principalmente o polo norte, onde a maior parte do continente está no polo norte, no hemisfério norte, quer dizer, você vai percebendo que a vida aqui era mais limitada. Você vai descendo, você vai vendo que vai ficando mais esverdeada. Quanto mais esverdeada for, significa que a distribuição da vida é maior. E quando você pega, por exemplo, essa região mais de Equador, que é onde está minha setinha aqui, ó, olha a quantidade de vida que nós temos aqui. Então, essa aqui é uma região de trópico, olha como que nós temos. Aqui estaria a floresta amazônica, aqui você tem uma parte aqui da Mata Atlântica, tem uns cerrados aqui também, você tem aqui, ó, a própria África, Angola estaria aqui em cima, tá vendo? A região mais meridional, né, da África. Você tem aqui, ó, você tem a Indonésia, Filipinas, ao norte da Austrália, toda essa região aqui, ó, faz parte do trópico. Então, o que nós temos aqui? Uma concentração maior da vida, por quê? Porque é uma região que bate mais sol. Eu posso dizer que isso aqui é a parte ambiental, ou seja, é o biotopo onde mais recebe luminosidade. Se ela mais recebe luminosidade nessa região, significa que eu tenho maior condições para que a vida sobreviva. Então, eu vou ter mais seres vivos, por quê? De novo, vou explicar a mesma coisa. Eu tenho uma maior quantidade de energia solar, vai evaporar mais água,
vai chover mais, com a temperatura maior, os seres vivos se reproduzem mais, eu vou ter mais decompositores, tendo mais decompositores, o solo fica mais fértil, solo mais fértil fica, as plantas crescem mais rápido, planta crescendo mais rápido serve de alimento para os consumidores, e aí você tem uma biodiversidade maior, algo que já não acontece aqui em cima, onde vai ter algumas espécies específicas, aonde vai viver em ambientes mais gélidos, tá? Mas você vai percebendo que o próprio continente, ele diminui a quantidade de vida, mas o ambiente aquático não. Ó. Você pode ver que onde está mais frio em termos de água, é onde a vida se distribui maior. Isso tem uma lógica também, tá? Porque a água desses lugares, ela acumula mais energia do que no próprio continente. Então, seres vivos, eles meio que se concentram mais nos mares. Então, eu vou ter uma maior biodiversidade terrestre em regiões tropicais. Eu vou ter uma maior biodiversidade aquática marinha em regiões mais árticas. Essas regiões aqui são muito boas para pescar. Tanto que quando vocês olham para cá, onde está a Dinamarca, Noruega, Finlândia, são países onde a gente fala dos vikings, né? O que eles eram? Eram navegadores, pescadores, que usavam dos oceanos aqui, ó, para tirar sua sobrevivência. Olha a densidade de vida nesses ambientes. Então, a água, no caso do continente mais ao norte, temos correntes aqui que vão passando por essas regiões, que vão fazendo uma mistura desses nutrientes, e aqui se concentra mais. Então, a própria vida no planeta inteiro, ela não é homogênea. Ela é heterogênea, ou seja, ela tem distribuições diferentes. A parte continental e a parte marinha. E vocês vão ver que a gente divide também. Então, o planeta inteiro, ele funciona como um ecossistema gigante. E como que a gente faz, então? A gente vai estudar o planeta como um todo de uma vez só? Não. A gente não pode fazer isso, por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente vai ter uma confusão. Porque se eu falar de um ecossistema, dá a impressão de que se eu falar do Polo Norte e do Saara é a mesma coisa, e não é. Esses ambientes são diferentes. Temperatura, pressão, salinidade, disponibilidade de água, a parte de umidade, a parte relacionada ao pH, um monte de outras coisas são diferentes. Então, a gente vai dividir o planeta, que é a biosfera, em biociclos. Ah, mas o que seriam esses biociclos? Na verdade, o biociclo é onde os seres vivos estão. Eu tenho seres vivos que vão estar na Terra, vai fazer parte do continente ou das ilhas. Esse biociclo a gente vai chamar de epinociclo, ou seja, todos os seres vivos que vivem na Terra, nos continentes ou nas ilhas. Então, o epinociclo é o biociclo que está dentro da biosfera. Lembrando que a biosfera é tudo. Então, se eu falar da parte da vida que vive na Terra, eu falo do biociclo terrestre, que recebe o nome de epinociclo. Se eu falar da vida que está nos mares e oceano, que é a vida marinha, eu chamo de talassociclo. Lembrando que a palavra talasso é marinho. Então, é o ciclo marinho. Então, o que eu vou considerar aqui? Todos os seres vivos que vivem nos mares e no oceano. Então, eu já vou entender que lá tem a salinidade, tem uma pressão, porque tem o fundo do mar, assim vai. E a palavra limino tem a ver com água doce. Então, é o ciclo da água doce, ou seja, dos ciclos. Então, eu posso pegar a biosfera e falar que eu tenho seres vivos que vivem na terra, no mar e em água doce. Lembrando que a água doce eu posso considerar lagos e rios. O que eu tenho aqui? Eu tenho a biosfera, o planeta inteiro, dividido em 3 ciclos. Biociclo terrestre, biociclo marinho e biociclo de água doce. O biociclo terrestre eu chamo de epinociclo. Biociclo marinho eu chamo de talassociclo. E biociclo de água doce, liminociclo. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente percebe, por exemplo, aqui eu tenho 2 biociclos. Eu tenho o biociclo terrestre, onde eu vou ter essas plantas vivendo aqui. Eu tenho, dentro desse biociclo, a biocora floresta, e eu tenho o bioma taiga. Vocês já vão entender o que é isso. Eu tenho um biociclo terrestre aqui, ou seja, eu tenho um epinociclo. E eu tenho aqui uma lagoa. Então, eu tenho um liminociclo. Então, eu tenho, só nessa imagem, eu tenho o epinociclo, ou seja, biociclo terrestre, e o liminociclo, que é o biociclo de água doce. Quando eu olho para o planeta, eu começo a fazer essas divisões. Eu pego a biosfera e divido em 3. Terrestre, marinho e de água doce.
E agora a gente vai falar do epinociclo. O que é o epinociclo? É o biociclo terrestre. Quando vocês olham para essa imagem, o que vocês vê? Você vê animais terrestres, aqui no caso das hienas. Eu tenho essas árvores que estão espaçadas, eu tenho bastante arbustos, essas plantas, essas gramíneas, né, que a gente chama. E eu posso dizer que esse ambiente é uma savana. Savana é um bioma, ou também uma biocora, que é um ambiente onde eu tenho essas características aqui. O que a savana é? Ela é um tipo de biociclo terrestre. Como que funciona isso? Né? Todos os ecossistemas terrestres faz parte do epinociclo, ou seja, o planeta inteiro ele tem os continentes e as ilhas, então ele tem um epinociclo. Se ele estivesse falando da água marinha, falava de talassociclo. Se estivesse falando de água doce, liminociclo. Então, os biomas que a gente vai estudar, eles fazem parte do epinociclo, o ciclo terrestre. Então, você vai ter, por exemplo, os mundiais que tem tundra, que são ambientes polares, taigas, que são os pinheiros, florestas temperadas, que são aquelas florestas que as folhas caem, florestas tropicais, por exemplo, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, campos, por exemplo, o Pampa Gaúcho, desertos, por exemplo, do Saara, tudo isso aqui está dentro da onde? Do continente, então faz parte do epinociclo. E quando a gente fala, por exemplo, de latitude e longitude, o que a gente está falando? A gente está falando da maneira como o planeta ele está dividido. Então, você tem a linha do Equador, que é a linha central do planeta, e você tem as longitudes, que você vai subindo. As latitudes são essas daqui, ó. Você vai formando como se fossem fatias, né, de um lado a outro. Longitude é o sentido norte e sul, latitude é o sentido leste e oeste. Se você vai subindo para uma maior longitude, ou seja, vai saindo aqui do meio indo para cima, o que a gente vai percebendo? A vida ela vai sendo distribuída de formas diferentes. Ó. Tem lugares que são as partes mais polares, eu tenho mais arbustos, gramíneas, eu tenho musgos, líquens, eu tenho um monte de plantas mais rasteiras. Conforme eu vou descendo, vou indo no sentido da linha do Equador, que é aqui embaixo, o que eu vou vendo? Eu vou vendo mais algumas florestas, mas você percebe que é um tipo só de floresta, que são os pinheiros, adaptado a uma condição de gelo, adaptado aí numa condição fria, que a gente chama de taiga. Então a tundra está aqui em cima, a taiga está aqui. E eu vou descendo mais. Agora você não vê só pinheiro, você vê uma outra diversidade de plantas, que são os abetos, as próprias os pinheiros. Você vai vendo que a biodiversidade já vai diferenciando daqui para cá. Floresta temperada. E quando eu chego na região mais próxima à linha do Equador, entre os trópicos, eu vejo uma diversidade muito grande de plantas. Por quê? Porque eu tenho uma maior condições biotópica que favorece a biocenose, ou seja, um ambiente favorecendo seres vivos. Tanto de um lado como para o outro é a mesma coisa. Então, o planeta em si, dentro do ambiente onde os seres vivos estão inseridos, ele fornece pressões diferentes, e essas pressões diferentes determinam quem são os seres que vão lá viver. Tudo isso é dentro do epinociclo, que é o biociclo terrestre. Ó, tudo isso aqui, ó, os continentes, faz parte do epinociclo, ou seja, um ambiente terrestre. Você tem os trópicos aqui, ó, que são um ambiente onde bate mais sol, uma maior biodiversidade nessas regiões entre os trópicos, que é a linha pontilhada aqui, ó, Câncer e Capricórnio. Você pode ver que as florestas tropicais estão tudo aqui dentro, ó, que são as florestas mais ricas em biodiversidade, ó, Amazonas, Mata Atlântica, a região aqui de Angola, a região mais central da África, essa região também aqui mais próxima ao Oceano Índico, aqui Indonésia, Malásia, você tem aqui a região da Índia, a região aqui das Filipinas, norte aqui da Austrália, toda essa região é mais rica, por quê? Porque o biotopo, que seria as condições climáticas abióticas daqui, são mais favoráveis ao biocenose, que são seres vivos daqui. Todos esses continentes aqui faz parte do quê? Do epinociclo, que são o biociclo terrestre, tá? E aí nós vamos vendo, por exemplo, aqui, ó, tem essas florestas, ó, isso aqui é floresta temperada. Os animais vão vivendo e se adaptando a determinadas condições que essas florestas têm. O que é uma floresta temperada? É uma floresta que em períodos do ano ela vai ficar quente, em períodos do ano ela vai ficar fria.
Quando vai ficando fria, as folhas vão perdendo as cores, vão caindo, para não perder tanta água no período que vai ser seco. Então, as cores das plantas ficam mais vermelha, amarelada, porque elas estão também morrendo e caindo. Quando chega na época de primavera e verão, elas voltam a ser verde. Então, você tem uma biodiversidade maior aqui em relação às florestas de pinheiro, que são as taigas, mas também está relacionado ao quê? Está relacionado a um ambiente de estações intensas diferentes, quente e fria. Se você pegar uma floresta temperada e uma floresta tropical, a floresta tropical toda é verde. Por que toda é verde? Porque ela não tem essa variação sazonal, ou seja, a variação de temperatura tão intensa. Porque a variação de temperatura dela é menor de uma floresta tropical. Se cai um pouco a temperatura, mas ela o tempo todo tem calor. Aqui não, vai ter época que vai estar frio, gelado, muitas vezes nevando. Outras épocas você vai estar com calor bem intenso. Então, quando tiver nesse período que tiver vermelho, amarelado as folhas, é um período que já está entrando em outono e inverno. Quando entrar em primavera, verão, essas florestas temperadas vão ficar mais verde. Então, você vê essas colorações dessas plantas diferentes de acordo com as estações do ano. Automaticamente, os animais que aqui vivem são adaptados a essas condições ambientais, vão ter mais pelo, vão ter características de presas, porque tem um tipo de predador ou presa que eles vão estar associados e assim vai. Quando a gente fala, por exemplo, de talassociclo, a gente está falando dos biociclo marinho, ou seja, todos os seres vivos que vivem no mar. Lembrando que o mar é um ambiente marinho onde tem uma salinidade. Quando você olha para essa imagem, o que a gente vê? Esse aqui é um recife de coral, você vai ter peixes, você vai ter estrelas do mar, você vai ter lírios do mar, você vai ter algas, você vai ter moluscos, como polvo, vai ter uma série de vidas aqui. O que acontece aqui? Você tem um ecossistema, você pode ver que tem aqui a luminosidade, você vê que esses seres têm uma certa cor. Então, esse ambiente marinho fornece a vida daqui, ela está relacionado a uma série de fatores, entre eles a luminosidade, a pressão, a salinidade, a proximidade do litoral ou não, as variações de maré ou não. Então, toda essa vida faz parte do que a gente chama de talassociclo. O talassociclo nada mais é do que todo o biociclo marinho, ou seja, toda a vida que existe no mar, próximo aos continentes, ou mar adentro, ou no próprio oceano. Então, o que a gente vai ter? Essa vida, ela vai estar assim, ó, próximo ao litoral, muitas vezes, águas mais rasas, onde você tem uma vida, onde o ambiente vai estar bem iluminado. Você pode ver os peixes aqui, os corais. Você pode ver a luminosidade. Então, você vai ter uma série de vida vivendo aqui. São seres que muitas vezes dependem muito do continente, principalmente do material orgânico que vem aqui do continente para eles, ou não. Você pode ver que tem vários recifes aqui próximo à zona costeira, próximo do mar, essa parte mais escurinha. Só que você tem no talassociclo questões relacionadas à luz, por exemplo. Você olha para essa imagem, o que você percebe? Até 80 metros, você tem uma zona que a gente chama de eufótica, onde a luz bate bem. Ela não vai ter uma luz aqui fraca. De 80 a 200 metros, essa luz ela já começa a ficar mais opaca, fica mais distorcida. E aqui de 200 para baixo, até onde a gente tiver profundidade, é um ambiente completamente escuro. Então, eufótica significa luz plena. Disfótica são luz variada, são uma luz mais variada, assim, pode ser mais intensa ou menos intensa. É como se fosse aquelas luzes que vão ficando fracas. Afótica seria as luzes sem luz. Por que isso é importante? Porque você pode ver que essa zona eufótica está próxima ao litoral, você tem aqui a região costeira, você vai ter aqui uma maior quantidade de seres vivos produtores fotossintetizantes, que seriam as algas e as plantas marinhas, ou mesmo as bactérias fotossintetizantes. Então, você vai ter uma cadeia alimentar aqui funcionando, ou seja, os seres vivos vão estar vivendo uma independência do outro, porque tem seres vivos fazendo fotossíntese aqui. Quando eu olho para baixo, o que eu vejo? Eu vejo uma menor quantidade de ser vivo, por quê? Primeiro que você tem uma pressão maior aqui. A coluna d'água a cada 10 metros exerce uma pressão que a atmosfera inteira exerce se um cara estiver aqui. Então, se você estiver aqui a nível do mar,
você tem uma quantidade de ar sobre você, que é a pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. Se você cair 10 metros de profundidade, é como se você pegasse toda a atmosfera que o cara está aqui e colocasse sobre esse cara. Então, a cada 10 metros, você acrescenta uma atmosfera na cabeça desse cara. Então, ou seja, se você tiver 200 metros de profundidade, você está com 21 atmosferas. 20 da água e uma do ar. Então, essa pressão se torna muito grande. Então, se você pensar na nossa espécie, a gente não aguenta viver uma pressão dessa, né? Tem seres vivos que aguentam, mas aí você vê que vai ficando limitado. O ambiente vai selecionando as características que favorecem esse tipo de ser vivo. Então, a pressão já é um fator abiótico determinante. Fora isso, você tem a luz que vai ficando menor. Fora isso, a salinidade. Fora isso, a pressão. Fora isso, um monte de outras coisas. Então, a vida vai ficando mais rica em cima e menos rica aqui embaixo. O que acontece na zona fótica? Na zona fótica, você não tem luz. Automaticamente, esses seres vivos que vão estar vivendo aqui, que são os peixes abissais, ó, que são aqueles peixes do Procurando Nemo, onde tinha aquela luzinha na cabeça, quando a Dory chega perto dele, ele abre aqueles dentão, eles começam a fazer quimiossíntese. O que é a quimiossíntese? É como se fosse uma fotossíntese sem luz, onde ele usa moléculas orgânicas, principalmente de chaminés, fumarolas marinhas, serve de base para uma cadeia alimentar. Você vai ter seres vivos aqui formando uma cadeia alimentar a partir da quimiossíntese, não tão rica como um ser fotossintetizante. Esses seres muitas vezes ficam se alimentando daquilo que vai caindo, como se fosse uma chuva de matéria orgânica que vem dessa região de cima. Fora isso, esses seres eles apresentam a bioluminescência, que nada mais é do que produz luz própria. Então, você percebe que no ambiente marinho, a distribuição da vida ela é determinada pela questão da luz e a questão relacionada à pressão, relacionado à própria matéria orgânica em si que eles vão ter disponível. Como que funciona isso? Ó, você tem a parte costeira, tem a zona litorânea, e você vai descendo nesse talude continental aqui até chegar a essa região abissal. A vida ela vai ficando no fundo do oceano, que a gente fala que é uma região bentônica. Tem seres vivos que ficam flutuando no microscópio, que a gente fala que são animais planctônicos, e animais que descem, que sobem, vai para um lado, vai para o outro, que são animais pelágicos, são animais livre-natantes. E eles vão estar distribuindo também para as regiões relacionadas à luz. Ó. Você pode ver que tem as zonas que tem luz, que é eufótica, e zonas que não tem luz, que são afóticas. Se vocês perceberem nessa zona que não tem luz, que é afótica, as espécies que estão aqui são aquelas espécies que você deve ter visto em documentário, onde tem as luzinhas na cabeça, com os dentões, aqueles aspectos monstruosos, que a gente fala que são peixes abissais. Esses peixes abissais são peixes que têm uma característica muito feia, no caso da imagem, e eles vivem dos detritos que caem aqui de cima. Essas baleias aqui, ó, ou esse daqui também, que é cachalote, eles descem aqui para se alimentar muitas vezes daqui, ó. Então, esses animais conseguem descer e subir. Eles formam uma espécie de nado para profundeza, nado para superfície. São animais que a gente fala que são animais pelágicos. Animais ou plantas que vivem aqui no fundo, a gente fala que é bentônico. Animais que são levados pelas marés, a gente chama de planctônico, ou seja, a vida do talassociclo, que é o epinociclo marinho, ela é muito rica, que são a vida marinha. Aí a gente vai dividindo, né? Regiões próximas ao litoral, nerítica, pelágicas, abissais. Então tem toda uma divisão. Se um dia vocês tiverem interesse de entrar na biologia marinha, que isso aqui vai ser interessante para vocês trabalharem, tá? Tem animais que vivem aqui nessas zonas entre marés, que tem hora que ele tem a maré tá alta, ele se molha, tem hora que a maré tá baixa, ele não se molha, então tem que sobreviver essas variações de água que vai sair sobre ele. Então, são várias características que nós temos desses seres vivos. E aí nós temos o liminociclo, que nada mais é do que um biociclo de água doce, onde você vai ter regiões de rios, que são águas correntes, e de lagos, que são águas paradas. Os rios a gente chama de lóticos, porque são águas correntes, e os lagos a gente chama de lênticos, são águas paradas. Dá diferença da distribuição da vida? Dá, porque tem seres vivos que não vão se reproduzir em águas correntes, porque águas correntes vai levar, por exemplo, o espermatozoide, vai levar, por exemplo, as larvas,
essas larvas não vão conseguir se reproduzir, ou o espermatozoide e o óvulo que são jogados na água não conseguem se juntar, então eles vão preferir águas lênticas para se reproduzir. Porém, tem seres vivos que nas águas lóticas vão sobre as margens, vão ficar em poças ao redor dos rios para se reproduzir, muitos anfíbios. Então você vai ter, por exemplo, no rio, que é um liminociclo, né, o biociclo de água doce, onde você vai ter regiões também litorâneas, ó. As plantas que ficam mais próximas às margens, onde tem uma maior quantidade de matéria orgânica devido no caso aqui, quando chove, essa matéria orgânica é levada para cá, vai acontecendo uma espécie de assoreamento, esse material vai servir de adubo, ó, você vai ter uma maior vida aqui. Essa parte aqui, você vai não ter tanta vida, mas você vai ter seres que vão viver aqui como se fosse pelágico, subindo e descendo. Quando esquenta, essa água faz uma mistura. Você vai ter um ambiente aqui que você vai poder dizer que esse ambiente aqui, ele tem um ambiente de ciclagem de nutrientes devido às convecções térmicas, que são ciclos de temperatura que acontecem em fluidos. Então, você tem um lago produzindo dessa forma. Um rio, você tem uma nascente, você tem um leito, né, que é a parte maior do rio, onde ele vai correr, e vai ter uma foz, que é o lugar onde ele vai desaguar. Então, tudo isso está relacionado ao quê? A um ciclo, né? A transpiração, a evapotranspiração, você vai ter aqui a evaporação, formação de nuvem, a precipitação, formação do lençol freático, vai formar os rios, né, a parte subterrânea. Tá bom? E aí, gente, eu vou parar aqui, tá? Então, vamos encerrando a aula agora, e a próxima aula eu falo da biocore e eu passo para o próximo tema, tá bom? Ok, gente? Então, eu vou encerrando essa aula agora, porque senão foi muita informação. Eu sei que esse material está ficando denso para vocês, mas não tem como eu fazer isso diferente, porque se esse material não for assim, depois vocês podem pegar esse material e rever também, fazer pesquisa.